Embora já tenhamos falado bastante sobre pseudo-hipnose, nesse vídeo eu vou dar exemplos práticos, um tutorial de como fazer cada uma das mais famosas passo a passo, de forma bem mastigada e fácil para que todos nós possamos entender. Começando pelos dedos magnéticos. Em geral, quando vamos iniciar a hipnose, quase sempre é pelos dedos magnéticos que a gente começa. Dedos magnéticos, você vai sugerir a ideia de que a pessoa transformará os dedos dela em 2 ímãs. E aí, o script verbal, onde você pode dizer assim, olhando apenas para estes dedos. Por que a gente diz estes dedos e não os seus dedos? Nós queremos criar um distanciamento mental entre o corpo e a mente da pessoa, como se aqueles dedos não fossem mais os dedos dela. E aí, prosseguindo, você diz, olhando apenas para esses dedos, imagine que, usando o poder da sua mente, o poder da sua imaginação, usar esse termo, o poder da mente, o poder da imaginação, cria para a pessoa, seja consciente ou não, uma sensação de empoderamento da atividade. E aí você diz, olhando apenas para esses dedos, imagine que você, apenas com o poder da sua mente, o poder da sua imaginação, transforma estes dedos em 2 ímãs. Aí, para contextualizar, você pode perguntar para a pessoa assim, você já brincou de imã na sua vida assim? Sim, provavelmente a pessoa vai responder que sim. Se a pessoa não, você diz, mas você sabe que os ímãs se atraem, não sabe? Sim. Então, de duas uma, ou a pessoa ela já teve a experiência, né, de brincar com ímãs, ou, no mínimo, ela sabe que ímãs se atraem. E por que nós dizemos isto? Perguntando se a pessoa já brincou com ímã, ou pelo menos se ela sabe que os ímãs se atraem. Para eliciar nela, naquele instante, através de uma memória sinestésica, a lembrança de como é a sensação com ímãs se atraindo. Isso é muito importante. E aí, a pessoa, ao dizer sim, né? Já brinquei com ímã, ou então sei que os ímãs se atraem. Legal. Imagine que você sente esta atração agora. Vá sentindo a força desses ímãs. E nesse momento você vai sugerindo para que a pessoa, através do uso da imaginação, vá também trazendo à tona a sensação com esta imantação, com a atração do magnetismo, a força dos ímãs. Uma vez tendo feito isto, você vai dizer, isso, muito bem. Esta fala, né, isso, muito bem, nós chamamos de validação. A pessoa, quase sempre, ela está passando pela experiência com a hipnose pela primeira vez. É bem comum nós hipnotizarmos pessoas que nunca viveram algo com a hipnose. E ela, por isso mesmo, não sabe se está fazendo certo ou não. Todos nós gostamos de acertar. E quando a gente diz, isso, muito bem, a pessoa recebe esta validação com a sensação de que, ok, estou fazendo certo, está funcionando. E aí, você continua dizendo e vá aumentando a força desses ímãs e você vai percebendo que quanto mais a força aumenta, mais você sente eles atraídos. E a pessoa está com o dedo assim. Eu vou falar já da postura. E aí, nesse momento, você vai dizendo, em algum momento, mas não agora, mas em algum momento, criando, claro, a expectativa. Lembra que nós já citamos que a expectativa, ela é o combustível de todo o transe, de toda a experiência hipnótica. Então, quanto mais nós vamos alimentando a expectativa, mais vamos favorecendo o processo com a pessoa. E aí você diz, isso, muito bem, aumente essa força e tudo mais. Em algum momento, não agora, eu pedirei para que você faça um único teste que consiste em tentar separar esses dedos. Somente quando você perceber que eles estão muito fortes, como se fosse impossível soltar,
você se permite um único teste, que consiste em separar esses dedos. Em vídeos anteriores eu já falei bastante sobre isso, para que você, ao apenas dizer faça um teste tentando separar e nada mais, você torna esta atividade analógica, ou seja, qualquer resposta é resposta. E aí você vai dizer, agora no seu tempo, a pessoa está assim, no seu tempo, quando você sentir que está bem forte, como se fosse impossível soltar, permita-se então uma única tentativa. Tente separar os dedos. Quando sentir que está bem forte, tente separar. E aí você vai olhar para a expressão da pessoa. Enquanto a pessoa está olhando para o dedo, você está olhando para a expressão que a pessoa faz. E aí você vai notar no semblante da pessoa se ela está tendo uma experiência significativa ou se parece que não está fazendo sentido nenhum para ela. No primeiro caso, você vai perceber que ela realmente faz a expressão tentando soltar os dedos. No segundo caso, você vai perceber que a pessoa, quando quiser, ela simplesmente solta os dedos porque parece que os comandos não surtiram tanto efeito assim. A posição você vai pedir para que a pessoa cruze a mão assim, ok? Coloque os indicadores assim, falando dos dedos magnéticos fechados, né? Coloca os dedos assim, aproxima um pouquinho o cotovelo, porque você quer também criar um pouquinho de experiência fisiológica para aumentar, ok? A possibilidade da pessoa acreditar no processo. Então você quer envolver um pouquinho sim a fisiologia, mas com os dedos magnéticos fechados é mais hipnótico do que pseudo, embora nós comecemos com ela e estejamos inserindo-a no contexto de uma pseudo-hipnose. Ela é mais hipnótica com os dedos fechados do que falsa hipnose. Então, a pessoa vai cruzar a mão assim, colocar o indicador assim, aproximar, não precisa juntar o cotovelo, aproxima o cotovelo. E aí você vai pedir para que ela afaste um pouquinho, colocando no raio de visão. E aí quando a pessoa coloca a mão assim, no raio de visão, é aí que você vai entrar com esse script. Eu vou repetir ele aqui agora. Olhe apenas para esses dedos. Uma coisa que eu uso e funciona muito bem é assim. Esqueça do mundo. Esqueça do mundo. Tudo o que importa é olhar para esses dedos e ouvir a minha voz. O que eu quero criar com isto é um foco estreito, um foco fechado no olhar aos dedos. E também um foco estreito, um foco fechado em relação à minha voz. É uma forma de omitir as informações que estão ao redor. E aí, olha só para esses dedos. Esquece do mundo agora. E tudo que importa são esses dedos e o som da minha voz. Olhando para esses dedos, transforme-os em 2 ímãs e vá sentindo a força desses ímãs e vá tornando-os cada vez mais fortes. Quanto mais forte você os torna, mais você sente essa força acontecendo aí e agora. No seu tempo, quando você perceber que eles estão muito fortes, permita-se uma única tentativa, que consiste em tentar separar esses dedos. No seu tempo, quando perceber que está bem forte, tenta separar. E aí você vai ver a expressão da pessoa. Isso, não precisa mais tentar. Eu não quero que a pessoa fique tentando e, claro, se ela ficar tentando uma hora, ela vai soltar e aí desconfigura o processo. Dos dedos magnéticos assim, se estabilizou bem, você percebeu que a pessoa aparentemente já colou, você já sai desse analógico e entra em um digital. Como? Usando a cola. Se você ainda não sabe o que é um teste analógico e um teste digital, na descrição do vídeo eu estou também deixando o link para que você possa assistir um outro vídeo nosso aqui no canal, onde eu falo sobre testes analógicos e testes digitais, ok? E no finalzinho do vídeo eu vou colocar o cardzinho dele também para você clicar e poder acompanhar bem essa informação. E aí, a pessoa já estabilizou, embora você não tenha falado sobre cola, aparentemente já colou o dedo dela. Aí você vai dizer, ok, não precisa mais tentar.
Imagine agora que eu vou e passo uma cola. Uma sacadinha é você, sempre que possível, usar também a sua fisiologia para criar uma experiência mais enriquecedora para a pessoa. Então, quando você vai dizer, imagina que eu passo uma cola, você pode teatralizar isso daí. Uma coisa que eu faço e sinto que é bacana também é fazer assim. Imagina agora que eu vou e passo uma cola. Embora isso aqui não tenha nada a ver com cola, enquanto eu faço e verbalizo, inconscientemente cria uma expectativa na experiência da pessoa, porque ela percebe que eu fazendo isto pressupõe que algo vai acontecer logo adiante. E aí é onde eu vou dizer acerca da cola. Então imagine que eu vou e passo uma cola. Aí eu faço esse movimento, como se estivesse jogando sal na pipoca, né? Então, imagina que eu vou e passo uma cola aqui agora. Uma cola super poderosa. E aí eu posso também contextualizar. Já brincou de colar o dedo, talvez com Super Bonder ou com uma outra cola qualquer? Grande parte das pessoas já fizeram isso. Se a pessoa, não, nunca colei. Ok, mas você sabe que se você passar Super Bonder vai colar, ok? Ou uma outra cola. Isso, imagina então essa sensação. Imagina que você com a sua mente vai secando esta cola. Eu vou contar até 5, a cada número você vai secando. Por que em particular eu gosto de atribuir à pessoa para que também ela, ao receber a informação de que é ela quem vai secar, apoderar-se mais uma vez da experiência. Porque logo no pré-talk eu provavelmente já disse que ela não vai fazer nada do que ela não queira e que ela estará consciente e vai participar ativamente de todo o processo. Então é também uma forma de eu revalidar isso daí. E aí eu vou contar de 1 até 5, a cada número você vai secando, somente no 5 tenta, mas não consegue, tenta, mas não consegue. E o tom de voz que eu vou usar para isto é um tom de voz que inicia do maternal e vai em uma ascensão até o paternal. Então ele vai inicia um pouquinho mais suave e termina um pouquinho mais enérgico, respeitoso, amoroso, mas enérgico. Mais ou menos assim. 1, comece a secar. 2, mais e mais seco. 3, secando ainda mais, cada vez mais. 4, imaginando você tentando descolar. Quanto mais tenta, mais colado fica. Quanto mais tenta, mais colado fica. E 5, tenta descolar, tenta descolar. E aí, de uma forma suave, eu aponto o dedo para a pessoa. Não para a cara da pessoa, porque aí fica desconfortável, é até deselegante, mas eu aponto mais ou menos na direção da pessoa. Tenta descolar, tenta. Quanto mais tenta, mais colado. Mais força, mais colado fica. E vou apontando o dedo. Este dedo em riste é algo que nós já experimentamos várias vezes em nossa vida. Várias vezes autoridades apontaram o dedo para nós. Pai, mãe, irmãos mais velhos, tios, avós e vai que até desconhecidos. Então existe em nós provavelmente um link, porque a gente já recebeu esse dedo em riste e quando esse dedo veio pra gente, a gente provavelmente deu uma baixadinha de bola. E aí quando eu aponto o dedo para a pessoa, eu também quero, de uma certa forma, submeter a pessoa ao processo, quero que ela fique um pouquinho mais submissa ao processo. Pausa. A primeira palavra deste vídeo, anote ela aí. A primeira palavra é cola. Cola. Marcou? Beleza. Então eu quero que a pessoa se submeta, fique submissa ao processo. Por isso que eu dou uma pontadinha de dedo para ela, dedo em riste. E aí você percebe que estabilizou, a pessoa realmente estabilizou. Você pode já, se você quiser transferir a cola, o que eu vou falar em algum momento, mas não agora, eu vou transferir a cola ou
de preferência, caso você ainda sinta que há necessidade de testar a suscetibilidade da pessoa um pouquinho mais, você pode dizer assim: ok, não precisa mais tentar descolar. Eu vou contar até 3, no 3 você consegue descolar. Mas uma coisa ainda mais interessante vai acontecer. Eu conto até 3, estalo os dedos. Quando estala os dedos, você descola, mas uma coisa ainda mais interessante vai acontecer. 1, 2, 3, pode soltar. E aí a pessoa solta. E nesse momento você emenda com uma outra rotina, qualquer que você queira. Por que que a gente diz uma coisa ainda mais interessante vai acontecer? Novamente, para eliciar a expectativa. Quando eu digo que a pessoa vai soltar e uma outra coisa mais interessante vai acontecer, ela que já está naquela experiência que quase sempre é interessante, porque talvez nunca tenha sentido o dedo ser colado com o poder da mente, usando o contexto da hipnose, e você diz que algo ainda mais extraordinário vai acontecer, isto eleva a expectativa. Você pode dizer também, olha, eu estalo os dedos e você descola. 1, 2, 3, pode descolar. Aí a pessoa descola. E você, uma coisa que é bacana, logo no momento em que você dá o toque para a pessoa descolar, uma coisa que é bacana é uma dica de ouro, ok? Marque ela aí até. É você perguntar para a pessoa qual foi a sensação. Então a pessoa descolou o dedo ali, uau! Aí você vai e diz, e aí? Qual foi a sensação? O que você sentiu? Por quê? Porque provavelmente a pessoa ela vai dizer, nossa, eu senti colar, ou então eu senti a força do ímã, senti isso, senti aquilo. Por que que isto é importante? Porque, mais uma vez, você está eliciando memórias sinestésicas. Você está fortalecendo a experiência da pessoa. Quando ela verbaliza a experiência que viveu de uma forma puramente subjetiva, abstrata, quando ela verbaliza, ela está concretizando. Ela está colocando a informação no mundo objetivo. E isso aumenta o engajamento, aumenta a experiência da pessoa. Por isso é importante você perguntar. Não sempre, para não ficar maçante, mas uma vez ou outra você vai perguntando, e aí, o que você sentiu? Principalmente no começo, quando você está iniciando com as pseudos para levar depois a uma indução. Quando a pessoa descolou o dedo, você pode entrar com mãos coladas 1, que é aquela que nós já vimos em vídeos anteriores. Você vai pedir para a pessoa cruzar a mão assim, ok? E levar a mão lá fora, tá? Aí você sempre deve, na minha opinião, pedir para que a pessoa imagine que o braço é um braço rígido, impossível de ser dobrado. Claro, por quê? Porque se a pessoa fizer isso, ela vai soltar algumas, né? Tem uns que vão colar muito bem, mas a chance de soltar é gigantesca. Então eu quero que a pessoa realmente trave. Lembra que mãos coladas 1 é puramente fisiológica. É até difícil de medir se a pessoa realmente está tendo uma experiência hipnótica legítima ou não. Mas aí a pessoa está aqui, você diz isso, estica o braço bem firme, olha só para aquele ponto. Então você vai tocar num ponto qualquer. A ideia é realmente focar. Então você dá um toquinho, olha só para esse ponto. Olhando apenas para este ponto, imagine que a gente pega aquela mesma cola que você já usou para colar o seu dedo e a gente passa aqui nessa mão agora. Novamente eu vou contar de 1 até 5 e agora você já sabe o que acontece. Lá no 5 você tenta e não consegue porque fica completamente colado. Você cola usando o poder da sua imaginação. Então a pessoa está com a mão assim, esticou o braço, travou ali, olhando só para um ponto. Mesma coisa, você vai entrar com a contagem. Começa mais suave e vai em um ascendente, concluindo lá no 5 de uma forma um pouquinho mais enérgica, respeitosa, mas enérgica. 1, começa a secar e assim vai. Até o 5, aponta de novo, respeitosamente,
inibindo a pessoa para submetê-la ao processo. Uma vez tendo percebido que também estabilizou bem mãos coladas 1, e essa será muito fácil estabilizar porque ela é basicamente fisiológica, é realmente motora. Mas percebeu que estabilizou bem, você vai olhando para a expressão e vai notando a pessoa realmente envolvida, engajada com aquele processo, surpresa com aquele processo, você pode então ir para mãos coladas 2. Enquanto mãos coladas 1 é puramente fisiológica, porque você trava o braço da pessoa, mãos coladas 2 não tem nada de fisiológica causando o processo. Então ela é bastante hipnótica. E ela é, por assim dizer, o teste final das pseudos. A posição das mãos coladas 2 é esta. Uma coisa que eu uso e que dá bastante sucesso é pedir para a pessoa cruzar os dedos e travá-los. E aí eu vou dizer, trave os dedos confortavelmente, mas trave. Isto. Então eu já quero pressupor uma ideia de trava para estabilizar melhor a ideia com a cola, que ela já atendeu bem no dedo magnético, já atendeu bem aqui, provavelmente vai atender bem aqui. Mas mesmo assim, tudo que a gente puder usar, nós vamos utilizando. E aí a gente vai dizer, trave bem os dedos, confortavelmente, mas trave. Olha só para um ponto, então você vai indicar e a pessoa deverá olhar apenas para aquele ponto. E você novamente vai entrar com a mesma rotina, o mesmo script verbal de cola. Eu passo uma cola, conto de 1 até 5, usando aquela linguagem que vai da mais suave à mais enérgica. No 5, dedo em riste, sugerindo, propondo a pessoa fazer, através da imaginação, a colagem da mão. Se colou aqui, meu amigo, aí você já pode entrar com uma indução, que nós veremos nos próximos capítulos, ou você pode transferir a cola. A transferência da cola é também uma das formas de estabilizarmos o transe. Por quê? Porque a pessoa ela já vem ancorando-se à sensação, desde o magnetismo, no caso dos ímãs, até a mão colada, ou então os dedos colados, e dali, mãos coladas 2 agora, E da mão colada 2 você pode dizer assim, ok, pessoa colou, estabilizou bem. Você pode dizer assim, ok, não precisa mais tentar. Eu vou contar até 3. No 3, eu estalo os dedos. Você consegue descolar, mas uma coisa ainda mais interessante vai acontecer. E aí eu gosto de repetir. Eu falo uma vez e repito para ancorar. Mas aí você vê do seu jeito. Cada um é um, Então eu vou e repito a mesma coisa. Eu vou contar até 3. No 3, eu estalo os dedos, você descola, mas uma coisa ainda mais interessante vai acontecer. E aí eu vou, e 1, 2, 3, pode descolar, a pessoa soltou, eu dou um toquinho no ombro da pessoa. Então eu venho e e o pé fica totalmente colado. Eu posso dizer assim, e a cola vai direto para o seu pé e você fica totalmente colado no chão, bem colado, mais colado. Tenta andar, tenta andar. E aí é que você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque embora a ideia de andar para nós esteja quase sempre estabelecida, andar para frente, pode acontecer da pessoa querer dar um passo para trás. Ela percebe que não vai à frente e tenta dar um passo atrás. E é nesse momento em que a pessoa, ao colar no chão, pode cair. Eu já vi, ok? Por isso que eu estou falando. Então toma cuidado para garantir a integridade da pessoa. Às vezes é uma simples queda, mas às vezes pode machucar. E, independente, toda queda é queda. Então, nesse momento, toma um pouquinho de cuidado. Percebeu que colou? Ok, não precisa mais. Você já dá a pausa, não faz a pessoa ficar tentando que ela pode realmente desequilibrar e vir a cair, tá? E aí você vai dizer assim, imagina
por exemplo, contextualizando, que esta cola que está nos seus pés, ela vai derretendo toda e ela vai subindo, subindo, subindo e vem até aqui a sua garganta. Aí eu venho e tiro essa cola e com ela eu tiro a sua voz. E quando você faz esse movimento, uma ideia é você afastar-se, né? Você se afasta e diz, tenta falar. Você tá com a voz da pessoa aqui, né? Tenta falar, tenta falar. E aí você vai percebendo que a pessoa quase sempre vai estabilizando bem, vai respondendo bem. E aí você pode simplesmente ir emendando uma coisa na outra. Por exemplo, ok, eu devolvo a sua voz, mas quando eu devolver a sua voz, é normal que quando a gente tira e devolve, a voz volta de uma forma estranha, ela volta diferente. Quer ver só? Aí você vai, entrega a voz da pessoa novamente e diz, e fica fanho, ou então e fica gago, ok? Ou uma outra sugestão qualquer. Percebeu que a pessoa estabilizou? Você vai emendando. Ok, eu toco na sua testa, a voz volta ao normal, mas uma coisa ainda mais interessante vai acontecer. Aí você toca na testa e diz e o nome some. Como que é o seu nome? O nome? Paulo, né? Fernando. E aí você vai passando a mão na frente do olhar da pessoa. Cada vez que você vai questionando o nome. Qual que é o seu nome? O nome? Qual que era mesmo? Pausa. Pausa. Anote agora a segunda palavra deste vídeo. Anote a segunda palavra deste vídeo. Segunda palavra é memória. Memória. Anotou? Legal. Então, você passa a mão à frente do olhar da pessoa. Por quê? Os olhos, eles são o mouse do cérebro. À medida em que eles se movimentam, eles vão buscar informações em nossas redes neurais, trazendo-as para a nossa mente consciente. É igual o mouse mesmo, você vai, clica, ao clicar abre a informação por trás daquele link. Então os olhos eles vão, acessam e trazem a informação. Provavelmente já aconteceu com você. A pessoa te pergunta onde fica tal lugar. Embora você saiba, há um delay, uma confusão. Você precisa se localizar primeiro, depois localizar o ponto, né, o estabelecimento, para conseguir então informar a localização à pessoa que está te perguntando. Quando nós passamos a mão na frente dos olhos, também o olhar, ao seguir levemente o movimento da mão, tem esta mesma sensação de confusão. Então, esse movimento cria uma confusão. E aí dificulta o acesso à memória. E a pessoa, ela, quando a gente vai, né? Qual que é o seu nome? Fernando? Paulo? Nesse momento, eu também vou inserindo nomes, claro que não são o da pessoa, para confundi-la ainda mais. Agora, uma dica de ouro. Essa dica é de arrebentar. Garanto para você que é pouquíssimo utilizada. A dica é o seguinte, você passou a mão e a pessoa ela já está confusa. Você diz assim, é mais provável que o seu nome seja de menino ou de menina. A pessoa, caso seja homem, né, vai dizer de menino. Claro, porque você é menino ou é menina? Ah, eu sou menino. Então, se você é menino, é mais provável que o seu nome seja de menino ou de menina? Repita a pergunta. Ué, de menino. Claro, então é mais provável que o seu nome seja João ou Maria? João. Lembrou agora, João? Agora, João, fecha os olhos. E aí a gente vai dando continuidade. Posso levá-lo para a famosa sala de aula, a lousa, onde a pessoa vai escrever o nome ali, né, na lousa. Mas ao invés agora de escrever o seu nome verdadeiro, a gente vai fazê-la escrever o nome João. Então, por exemplo, olha João, fecha os olhos, imagina uma sala de aula. Nesta sala de aula, você pega um canetão, um giz e escreve o seu primeiro nome. Escreve aí João na lousa. Em algum momento eu peço para que você abra os olhos e você, ao abrir, vai lembrar-se perfeitamente do seu nome. O seu nome volta, João, o seu nome volta, João. E aí, nesse instante, eu dou o comandinho, abro os olhos, pergunto o nome, João. É uma forma um pouquinho mais complexa de
trocar o nome de alguém? Sim, mas ela é super funcional. Essa estratégia é nome de menino ou de menina. Aí você cria essa confusão e esta pressuposição. Lógico, se eu sou homem, meu nome é de menino, ok? Se eu sou mulher, o meu nome é de menina. Então, eu crio esta pressuposição lógica e a pessoa tem uma facilidade maior para seguir isso daí. Então, são formas de nós irmos estabilizando a experiência hipnótica e à medida em que isto tudo vai se estabilizando, eu posso ou prosseguir assim, caso eu tenha percebido que é uma pessoa altamente sugestionável, ou eu posso emendar com uma indução. No capítulo das induções, nós falaremos com cautela acerca de cada uma delas, mas talvez você já saiba algumas, e esse é o momento de você entrar com algumas induções. Então, resumindo o que nós conversamos neste vídeo. Nós iniciamos, claro, depois do pré-talk, depois do IE7, muito rapport, com os dedos magnéticos. Dos dedos magnéticos, estabilizou bem, vai para mãos coladas 1. Estabilizou bem, mãos coladas 2. Estabilizou bem, transfere a cola para uma outra parte do corpo. Comum, cola o pé no chão. Estabilizou bem a cola no pé no chão, você pode fazer com que a cola suba até aqui, contextualizando, claro, aí você vem e tira a voz. Tirou a voz, devolve a voz com ela distorcida, ou fanha, ou gaga, ou com um outro padrão qualquer. Quando estabilizou, percebeu que a pessoa ficou fanha, ficou gaga e foi legal? Ok, eu toco na testa, por exemplo, e uma outra coisa acontece. Toca na testa e diz, e o nome some. Percebeu que estabilizou bem? Troca o nome. Percebeu que isso tudo está estabilizando bem? Entra com uma indução e vai seguindo o caminho. Esse vídeo, ainda falando bastante sobre pseudo-hipnose, acredito que é suficiente para concluir agora esse assunto com as pseudos, como fazer as pseudos e tudo mais. E a partir dos próximos vídeos, começaremos a falar acerca das induções. Você perceberá que, embora eu constantemente trarei inúmeros detalhes para você acerca do funcionamento delas, não falarei sobre as variedades das induções. O que eu quero dizer é, não vou ensinar 50 induções, não. Vou ensinar algumas poucas e ajudar você a entender a base, o fundamento, para que você crie a sua. Porque, de uma certa forma, todas fazem a mesma coisa. Então, você entendeu a base, o fundamento, você pode criar a sua própria indução. Na minha opinião, não faz sentido aprender 300 bilhões de induções, mas aprender o fundamento para que você crie a sua e invente na hora, brincando de fazer hipnose. Brincando no sentido do prazer, né? Fazendo hipnose com prazer, divertindo-se com isto. E a partir desta linha das induções, entraremos, enfim, nos finalmentes do nosso curso. Espero que você esteja gostando bastante e que a qualidade destas informações ela faça diferença para toda a sua vida. Curtiu esta aula? Gostou? Gostou desse vídeo? Então, lembre-se sempre, é uma troca. E nesta troca eu peço o quê? Que você dê um like agora, que você comente, que você compartilhe, pegue o link e compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esta informação. Comenta, muito importante receber comentários. E claro, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, é apenas um clique e você segue acompanhando todo o nosso material, todo o nosso conteúdo. Da minha parte, muito obrigado, sucesso, luz e paz. Mas antes de eu ir embora, pausa para que você anote a terceira e última palavra desta aula, desse vídeo. A última palavra desta aula é qualidade. Qualidade. Marque ela aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.